Fala, meu povo, vamos lá, né? Aula de número 6 começando aqui pra gente. Já deixamos a ideia com relação à orientação especial na aula passada. Vamos falar um pouquinho da orientação temporal. Espero que vocês tenham visto lá a nossa live falando daquela questãozinha da orientação temporal. A orientação temporal envolve tudo que, né, trabalha com essa parte de data, de calendário. Nossa questão é um pouquinho diferente do que a gente já apontou lá, mas de toda forma trabalha com essa ideia de orientação temporal da parte de calendário. Então, espero que vocês treinem isso. Se ficar alguma dúvida, tiver alguma questão novamente durante os seus estudos, não, né, tem problema, manda aqui pra gente. Quem sabe vira, inclusive, não sei se eu acho que eu já falei, se eu não falei, fala agora, se não eu relembro. E lá no meu canal do YouTube, no www.youtube.com.br/paulohmq, você tem uma seção específica conhecendo a FCC, com questões que eu posto toda semana, né, um blocozinho com 3 questões. Você pode acompanhar também no meu blog, no beijo no papai na mamãe.blogspot.com. Tá certo? Então, se você tiver uma dúvida lá de uma questão que não está dentro desse nosso bloco de questões aqui do nosso curso, manda para mim, professor. Será que tem condições? Pode virar só um texto no nosso blog, pode virar também um vídeo lá no nosso canal do YouTube, perfeito? A gente vai, né, dando elementos de preparação para vocês para que realmente corra tudo bem na prova. Perfeito? Vamos lá. Vamos para a nossa telazinha aqui com a questão número 13. Veja, falando aí, né, bem de cara logo, falando da ideia da a questão com data. Ele diz que o turno diário de trabalho de uma empresa é de 8 às 17. Perdão, de segunda a sexta, sendo que de 12 às 13 é o horário de almoço não remunerado. Em determinada época do ano, os trabalhadores fizeram um acordo com a empresa para emendar o feriado de uma quinta com a sexta. O que é que deve ter acontecido? O feriado era na quinta. Ao invés de trabalharem na sexta, eles emendaram, ou seja, não trabalharam na sexta. O acordo previa que os funcionários estenderiam o seu turno diário de trabalho em 15 minutos, até completar a reposição das horas de trabalho do dia da emenda. Sabendo que o horário estendido teve início em uma segunda-feira, dia 19 de junho, e que não houve outro feriado de paralisação até o último dia da compensação, o último dia da compensação foi. Veja que essa questãozinha ela não entra muito na questão com data, aliás, da receitinha de bolo da gente, mas envolvem datas. Vamos escrever um pouquinho, digamos, o nosso texto, né? Trazer um pouquinho o que fala a nossa questão. Vamos para cá. Bom, vamos riscar um pouquinho do que a gente tem desse nosso texto aqui, né? Nosso texto. E aqui qual era a nossa questão? Questão 13, né? 13. Beleza? Bom, olha o que é que fala a nossa questão. Primeiro que o horário, né, é de 8 às 12. Ele fala de 8 às 17, mas com 12, 13 horas no intervalo, né? Mas, então o horário seria esse, né? 13 a 17. Ou seja, ele tem 8 horas de trabalho. O que é que isso quer dizer, então? Veja, ele tinha quinta-feira, a quinta era feriado, não é isso? E a sexta era trabalho normal. Ou seja, eu teria aqui que trabalhar essas 8 horas que a gente colocou. Só que eles disseram que fez esse esquemazinho e eles vão trabalhar a cada dia 15 minutos. Primeira pergunta aqui pra gente. Eu não vou trabalhar. Opa, eu tô aqui por cima, né? Perdão. Eu escrevi aqui por cima. Deixa eu trocar. Pronto. Eu não vou trabalhar essas 8 horas aqui na sexta-feira. Certo? Vou pegar, ao invés de trabalhar 8 horas no outro dia, eu vou ter que quebrar essas 8 horas em vários pedaços de 15 minutos. Quantos pedaços eu tenho em 8 horas? Quantos pedaços de 15 minutos eu tenho em 8 horas? Ó, vamos pensar um pouquinho. Em uma hora de trabalho, eu tenho 4 pedaços, né, não? De 15 minutos. Então, se eu tenho 8 horas, né, fica bem tranquilo, né? 8 vezes 4, 32. 32. Perfeito? Então, eu vou ter que ter 32 dias de trabalho para compensar esse dia.
32 dias de trabalho, perdão, de 15 minutos a mais para compensar as 8 horas. Pegar então, não era só pegar esse 32 e jogar na receita de bolo? Não. Por quê? Porque aí está só dia útil, está só de segunda a sexta. Vamos falar um pouquinho mais? Vamos falar um pouquinho mais. Veja, o cara me disse que eu vou fazer uma semaninha aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, vou trazer deixa aqui, quinta, sexta, sábado. Pronto, tá montada a nossa semana. Eu vou ter que pegar esses meus 32 dias e colocar, logicamente, em dias, apenas dias úteis, tá certo? Até completar 32 dias. Então, qual é a ideia que eu preciso ter? O primeiro dia que eu vou começar a trabalhar é no dia 19, ok? Então, eu vou trabalhar, ó, 2, 3, 4, né? O primeiro dia é 19, mais 4 dias, ou seja, a cada semana são 5 dias que eu vou trabalhar, ou seja, 5 pedaços desses que eu preciso pagar. Quantos pedaços eu preciso pagar ao todo? 32. Vamos ver o que é que dá. E aí a gente lembra só o seguinte: em uma semana, o dia da semana, ele sempre está pulando de 7 em 7. Isso a gente tem que ter em mente, né? Pulando sempre de 7 em 7. Ou seja, se a minha segunda é 19, a próxima segunda são mais 7 dias, 19 mais 7 são 26. Vou ter mais 2, 3, 4, mais 5 dias já são 10. Eu tenho que completar quanto? Eu tenho que completar 32. Pronto. É isso que a gente precisa saber. Precisamos lembrar também que, primeiro, junho tem 30 dias. Julho tem 31. Para ver até que dia a gente vai. Então, bora lá. Já fiz 10 dias. Depois, do dia 27 para o próximo sábado, quantos dias eu tenho? Eu tenho 7, 26 mais 7 dá 33. Não tem mês com 33. Junho tem 30 dias. Então, para chegar no 33 é 30 mais o primeiro, o segundo, então é o dia 3 de julho. Vou até mudar a cor para a gente ter a ideia de que mudou o mês. É 3 de julho agora, tá certo? Mais 5 dias. Mais 5 dias. 15 dias já são, tá contando, né? 15 dias. Vamos em frente? Mais 7 dias dá 10. Dá 10. Já são 20. Deixa eu sumir um pouquinho que eu vou precisar desse espacinho aqui. Bom, mais 7 dias são 17. Mais 1, 2, 3, 4, são 5 dias. Nessa semana são mais 5. 5, 10, 15, 20, 25. Com mais 7 dias são 24. 1, 2, 3, 4, são mais 5 dias. Opa, tô chegando, ó. Estou no dia, deixa eu aparecer rapidinho aqui em cima. Estou no dia 24 de fevereiro. Acabando essa semana, chegando na sexta-feira, são mais 5 dias, eu completei 30 pedaços de 15 minutos. Eu tenho que chegar a quanto? Eu tenho que chegar a 32 pedaços de 15 minutos. Então, próxima semana, 24 mais 7 vai dar 31 de julho. Julho é 31. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dia 31 de julho é o 31º pedaço. Logo, mais um dia, dia 1, dia 1. No caso agora, dia 1 de agosto é quando eu completo os 32 pedaços que eu teria que pagar de 15 minutos. Ficou legal, pessoal? Ficou tranquilo aí? Tá? Então, envolveria essa ideia de calendário também, um pouco diferente, né? Diferente do que a gente tinha que imaginar lá da nossa receitinha de bolo. De toda forma, são conceitos que a gente já conhece, essa parte do calendário, que fica bem tranquilo para a gente trabalhar. Tem 1 de agosto aí? Tem, meu povo? Tem 1 de agosto. Cadê ela? Tá aqui. Tem, né? Letra D. A nossa questão, letra D é o gabarito dela. Beleza? Tranquilo. Ó, com isso, a gente fecha também
esse pedacinho do nosso estudo da orientação espacial e temporal novamente. Fiquem de olho também lá no YouTube. Podem aparecer questões desse tipo, pedidas por vocês ou não. Eu estou sempre, se não me engano, lá já tem, eu nem sei quantas já tem lá, mas tem um bocado. Tem lá logo no início, lá tem Conhecendo o FCC, vocês vão ver essas questões. Tá certo? E aí a gente começa agora a falar já do próximo bloco de questões, que é a parte de verdades e mentiras. Particularmente, um pouquinho do meu tempo de experiência, um pouquinho que eu tenho de experiência no mundo dos concursos públicos, uma das coisas que mais tremem na parte lógica os candidatos é a parte de verdades e mentiras. Ela é extremamente lógica, porque não tem, é análise e dedução lógica. Vimos nas associações lógicas, nas sequências lógicas, na orientação temporal, tudo tem digamos, um macetezinho. Na verdade e mentiras, se a gente não tiver o nosso olho de Tandera bem aberto, né, o nosso raciocínio muito ligado, especialmente nesses casos em que em determinados momentos eu preciso saber da verdade, em determinados momentos eu preciso entender a mentira e saber como é que ela funciona. Antes da gente chegar na questão de número 14 do nosso bloco, vamos falar um pouquinho a respeito disso? Vamos lá? Olha só, nossa parte de verdades e mentiras agora. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, até mesmo para que dê uma ideia inicial para vocês desse tópico, desse tema, tá? Só anotar aqui para que a gente tenha até para vocês também como controle para vocês, para acompanhar até nas aulas. Deixa eu afastar aqui. Mentira. Se não der aqui, eu estou testando ainda aqui, tá? Mas peço desculpas para vocês se por acaso tá preto. Por que tá preto? É que fique branco. Não tá ficando. Bom, vamos em cima. Então vamos deixar para lá, não vamos esquecer isso aqui. Não, deixa para lá. Não, esquece. Não deu certo o que eu estava querendo fazer. Vamos na mão mesmo, vamos escrever aqui. Perdão por esse atrasozinho aqui. Mas vamos lá, verdades. Agora nem isso sai mais. Ah, meu Deus. Vamos, filho, vamos trabalhar? Vamos, papai quer trabalhar, quer dar aula. Até que enfim. Verdades, mentiras. Homem e as máquinas, né, meu povo? Bom, olha qual é a ideia de uma questão de verdades e mentiras. Normalmente, nós temos dois critérios para trabalhar, né? Duas formas de questões para montar questão de verdades e mentiras. Normalmente, ele fala de pessoas, certo? Ou algo, nós já vimos até casos de formigas, né? Formigas, mas a ideia é que pessoas ou animais falantes, digamos assim, que aparecem em três casos. Um caso, essa pessoa sempre vai falar a verdade. A outra, a pessoa vai mentir. E a outra tanto faz. Às vezes ela vai falar a verdade, às vezes ela vai mentir. Isso é uma questão de verdades e mentiras. Tá certo? Já vi de pessoas, eu vejo que um dia de negócio de uma formiga aí, mas a ideia é essa. Já apareceram situações em que nós temos dizerezinhos na caixa. A caixa, às vezes, a escrita do que tem dentro da caixa é verdade, a outra é mentira, e a outra às vezes é verdade, às vezes é mentira. Mas basicamente, além dessa história das pessoas que a gente colocou, você vai ter três casos. Um falando a verdade, um mentindo, e o outro às vezes falando a verdade, às vezes mentindo. Numa segunda forma, essa é bem mais comum de se trabalhar, nós temos dicas, nós temos informações.
A questão vai me dar dicas, vai me dar informações. É a fala de uma pessoa, é um texto, é uma sentença, são informações, são dicas que ele vai me dar. E das duas, uma. Ou ele diz que dessas informações, quantas? 3, 4, 5, não importa. Ele diz que dessas informações, apenas uma é verdadeira ou apenas uma é mentira, é falsa. Pronto. Esse é um critério que aparece bem mais. Então o cara diz assim, já aconteceu, acho que tem até... Não, tem a história do bolo. A vovó fez um bolo, acho que até da FCC também, é bem capaz de estar no meu blog também. Tem um bolo, cortou em 6 pedaços, 5 netos e o dela. Só que ela não comeu o dela, deixou o dela, acho que na geladeira. E aí de noite alguém pegou e ó, papou o bolo. E aí ela quer descobrir quem comeu o bolo dela. Cada um dos netos falou uma frase e ela disse que sabe que uma dessas pessoas está mentindo. E aí a gente tem que descobrir quem é que mentiu. Ou seja, ele tem 5 netos, cada neto falou uma coisinha. E ela precisa deduzir quem é que falou a verdade para descobrir quem é o culpado. Certo? Essa é a ideia. Inclusive, questões de verdades e mentiras já tem livros falando como encontrando o culpado. Também já tem isso em alguns livros. Tá? Então, basicamente é isso. Tá certo? A questão tem que me afirmar que dá essa ideia de verdade e mentira. Ainda não vamos resolver, mas vamos dar uma olhada aqui no nosso texto. Deixa eu afastar um pouquinho aqui mais para cima, até para a gente dar uma lida. Olha o que é que diz o item 14. Em um grupo de 5 homens, PQRST, que se conhecem muito bem, cada um é destro ou canhoto, ou seja, não há ambidestro, não há gente que mexe com as duas. Né? E aí ele diz, Pedro diz ser destro, Q diz que P é canhoto, R diz que Q é canhoto, S diz que Q é destro, T diz que R é canhoto. Sabendo que os homens destros estão dizendo a verdade e que os canhotos estão mentindo. É aqui que a gente vai abrir o nosso olho de Tandera e lembrar, isso é uma questão de verdades e mentiras. Se apenas 2 dos 5 homens são canhotos, então os canhotos são. Pronto. É nesse ponto, é nessa chave da nossa leitura que nós vamos entender que estamos falando de uma questão de verdades e mentiras. Perfeito? Alguém, os destros falam a verdade, os canhotos estão mentindo. Perfeito. Batemos na linha do entendimento da questão de verdades e mentiras. E aí, como é que eu me viro com isso aqui, PH? Pessoal, guardem essas palavras. Verdades e mentiras nada mais é do que testar hipóteses. O que é que quer dizer testar hipóteses? Lembra da história do bolo que eu contei da vovó? A vovó disse que um deles é mentira, nós vamos testar então. Eu vou testar ou esse fala a verdade, perdão, ou esse mente e os outros 4 falam a verdade, ou esse mente e os outros falam a verdade, ou seja, eu vou testar. Se ao final chegar a ideia de ter apenas um mentiroso e apenas uma pessoa que comeu o bolo, é a minha resposta. Pelo nosso exemplo, se eu tiver ao final, depois do meu teste, 2 canhotos dentre os 5, é porque esse é o caminho correto. Perfeito? PH não ficou muito legal, vai ficar agora no exemplo que a gente vai fazer. Vamos lá para a nossa telazinha para a gente traduzir isso que a gente colocou da ideia de testar hipóteses. Tá certo? Então bora lá. O que é que nós temos aqui na nossa questão 14? Temos que deixa eu anotar aqui. Eu temos pessoas destras e pessoas canhotas. Canhotas, né? Cadê? Os que são destros falam a verdade. Os canhotos mentem. Pronto.
Essa é a nossa base do nosso entendimento. A primeira coisa que a gente lê é que P diz o quê? Que é destro. Pessoal, isso é verdade ou mentira? Sei não, PH, ele não está falando isso na questão, não. Então, vamos testar. Vamos ver o que é que acontece com Pedro se ele estiver falando a verdade. Vamos ver o que é que acontece com Pedro se ele mente. Ele não pode mentir, ele diz que é destro. Mas se por acaso eu for destro, eu só falo a verdade. Então, realmente eu sou. Mas se eu sou canhoto e digo que sou destro, é porque eu estou mentindo. Vamos para cá. Antes, vamos com um tete a tetezinho, tendo como base ainda esse inicial. Pessoal, vejam. A primeira frase nos diz que Pedro diz ser destro. Como ele não me fala mais nada com relação a P, bom, Pedro pode ou não pode ser destro? Se ele falar a verdade e os destros falam a verdade, ele seria destro. Mas se ele for canhoto, imagine você é canhoto. Você é canhoto. Você é o P. É o P. Digamos que você é canhoto. E você precisa mentir pela nossa questão. O que é que você iria dizer? Se eu fosse canhoto, eu ia dizer, eu sou destro. Porque eu estou mentindo. E os canhotos mentem. Então, qual é a ideia agora? Sigamos um dos dois caminhos. Deixa eu ver se realmente o P fala a verdade ou se o P mente. Nós vamos testar. Vamos testar essas duas hipóteses. Do P ser destro, do P ser canhoto. Melhorou? Vamos lá. Primeira possibilidade. Imaginar que ele fala a verdade. Ou seja, o P vai ser realmente destro. Tá aqui, vamos botar aqui, ó, P. É destro. Vamos seguir. O que, é que ele diz depois? Que diz que P é canhoto. O que diz que o P é canhoto. Pessoal, o P é canhoto? Não. Pelo nosso teste, o P é destro. Logo, o nosso amigo Q está mentindo. Vou botar um Mzinho de mentindo. Está mentindo, porque o Pedro não é o P. Eu não sei, eu estou tirando Pedro. O P não é canhoto. Ou seja, quem está mentindo? Q. Ou seja, quem é que é canhoto? Q. Continuemos. O R diz que o que é canhoto? Pessoal, pelo nosso teste, o que é canhoto? Está aqui o que é canhoto. Beleza, o que é canhoto. O que é canhoto? É. Então, nosso amigo R está falando a verdade. Se ele fala a verdade, ele é o quê? Ele é destro. Beleza demais. O S diz que S diz que o que é destro. Que é destro. Pessoal, o que é destro? Não, o que não é destro. Então, o S está mentindo. E se ele está mentindo, ele é canhoto. Por último, o meu amigo T. O T diz que o R é canhoto. O R é canhoto? Não. O R não é canhoto. O R está como R canhoto. O R, pelo nosso teste, é destro. Logo, o T está mentindo e o T é canhoto. Pessoal, o nosso teste serve? Não serve. Por quê? Porque lá na nossa questão diz que sabe-se que se apenas 2 dos 5 são canhotos. Eu só tenho 2 canhotos aí? Tenho 3. Então, esse meu teste está furado. Imaginando que Pedro está falando a verdade, ou seja, que ele é destro, pelo meu teste, ao final eu vou ter 2 pessoas falando a verdade, sendo destros, 3 pessoas sendo canhotos, mentindo. Não serve para o que me diz minha questão. E agora, PH?
vamos para a nossa segunda possibilidade. Qual é a minha segunda possibilidade? Eu vou imaginar que o nosso amigo Pedro está mentindo. O nosso amigo Pedro é canhoto. Vamos ver o que é que vai acontecer? Bora para cá. Afastei até aqui para que a gente abra aqui para o azulzinho. Bom, imaginando que o P está mentindo, quando ele diz é destro e ele está mentindo, ele seria o quê? Ele seria canhoto. Perfeito? Canhoto. Palavras do que? P é canhoto. Pessoal, o P é canhoto? É. O que realmente está certo. O P é canhoto. Então, ele fala a verdade e ele será o quê? Destro. Ok? Pelo R, o R diz, bom, o que é canhoto? O que é canhoto? Não. O que é destro? Logo, o R estará mentindo. E se ele estiver mentindo, ele é canhoto. Pessoal, o S disse que o que é destro. O que é destro? É. O que é destro? Está aqui na listinha dos destros. Logo, o S fala a verdade e o S também é destro. E por último, diz que o T diz que o R é canhoto. Pessoal, o R é canhoto? Sim, o R está como canhoto. Logo, o T estará falando a verdade e o T será destro. Pessoal, ao final eu tenho dois canhotos? Tenho dois canhotos. Então, o meu teste 2 está ok. Cumpriu com aquilo que a questão me passou. Quem são os canhotos? P e R. P e R está aí, tem sim. Gabarito da nossa questão, letra D. Para você que está vendo pela primeira vez uma questão de verdades e mentiras, nem se assuste. É normal. Você sentiu uma certa trava nessa ideia. Vixe, Maria é muito canhoto, é muito destro, é muito destro, é muito canhoto, sem problema. É normal acontecer isso para a gente, tá? O que importa, mais do que tudo, é aquilo que a gente já falou, o nosso teste de hipóteses, o nosso é testar. Foi o que a gente fez. A questão não me disse o que é que o Pedro era, então eu sigo um dos dois caminhos, ou ele é destro, ou ele é canhoto. PH, e se não desse? Tinha que dar num dos dois. Tinha que dar num dos dois. Não dá para pensar que não daria. Aí seria recurso, seria um caso de questão para ser anulada. Então, a ideia é testar a hipótese. Tem mais uma. Vamos para mais uma. Eu estou no restinho de tempo, mas vamos analisar e deixamos a resolução para a próxima aula. Beleza? Olha só. Vou trazer para cá. Vamos afastar a questão número 14, já está tudo ok. Vamos agora para a questão de número 15. Tá? Tinham duas nesse nosso período aí, uma questão que de vez em quando aparece nas nossas provas. Cássio, Ernesto, Geraldo, Álvaro e Jair são suspeitos de um crime. A polícia sabe que apenas um deles cometeu um crime. Isso é importante. No interrogatório, os suspeitos deram as seguintes declarações. O Cássio disse que o Jair é culpado. O Ernesto disse que o Geraldo é culpado. O Geraldo disse que o Cássio foi quem cometeu o crime. O Álvaro diz: Ernesto não cometeu o crime. O Jair diz: eu não cometi o crime. Mais importante agora, sabes que o culpado do crime disse a verdade. O culpado entre o crime disse a verdade. Dentre os outros 4 suspeitos, exatamente 3 mentiram. Pronto. Juntou tudo. Essas duas frases finais nos levam à ideia de verdades e mentiras. Lá em cima me dá o fechamento. Bom, ao final eu tenho que ter apenas um cometendo crime. Eu vou testar. Vou ver o que é que vai acontecer, porque o culpado vai dizer a verdade. Ou seja, eu tenho que ter alguém falando a verdade. Dos outros 4, desses 4, 3 precisam estar mentindo. Vamos testar. Se por acaso, quando é que eu vou ter problema, PH, nessa questão? Se por acaso eu descobrir 2 que cometeram crime, não posso ter 2. Apenas um cometeu. É a frase final lá. O que é que eu posso ter problema? Tem problema de que não tem nenhum culpado. Ou que os 4 suspeitos não tenham 3 mentirosos. São várias dicas que a questão nos dá
para que a gente consiga fechar a nossa conta. Mas o que importa para a gente é, eu tenho 5 informações e preciso cumprir 2 coisas. Primeiro, o culpado vai dizer a verdade e 3 dos outros 4 precisam mentir. E olha só, e aí a gente começa a abrir um pouquinho o nosso olho de Tandera aqui para a gente. Pessoal, por favor, já vou deixar essa dica para vocês ficarem pensando até a nossa próxima aula. Vejam o que Cássio disse e o que Jair disse. Cássio disse, Jair é culpado do crime. Jair disse, eu não cometi o crime. Peraí. Um disse que foi o Jair, outro disse que não foi. O Jair disse que não foi ele. Bom, um dos dois está mentindo. É ou não é? Se o Cássio estiver falando a verdade, o Jair está mentindo. Se o Jair estiver falando a verdade, o Cássio está mentindo. Já está aí um bom começo para a nossa questão, para a análise da nossa questão. E aqui, mais do que nunca, vale o nosso raciocínio lógico, as nossas deduções lógicas. Veja que a gente vai continuar testando as nossas questões, porém, a própria leitura já nos dá uma ideia. Peraí, essas duas informações ao mesmo tempo não podem ser nem verdadeiras, nem falsas ao mesmo tempo. Não pode. O cara disse que que o Jair cometeu o crime, o Jair disse que não fui eu. Peraí, ou você fala a verdade e eu minto, ou você mente e eu falo a verdade. Precisamos testar essas duas hipóteses. É o começo que nós vamos fazer na aula de número 7. Eu volto daqui a pouco. Beijo no papai e na mamãe.